já estão, mas precisam ser revitalizados. Muito legal. Muito bem, pessoal. Vamos orar a Deus. Na sequência agora, quem é? Pastor Timóteo. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos porque o Senhor é Deus, e o Senhor está sentando mais alto de todas as pessoas, mas também o Senhor está nas nossas vidas e nas nossas almas que conhecem o Senhor, seu Filho. Então ensina, continuar, Senhor Deus, ensinando Tua palavra para nós. Muito obrigado por a aula que passamos, a evidência que Tua palavra realmente é a verdadeira. Abençoa o pastor Ricardo e todos nós nesse momento agora, Senhor Deus. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estávamos vendo, na semana passada, principalmente o relato, lembra o comentário que a gente falou que alguns têm a ideia na teoria intervalista, que ali entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 teria um intervalo. Eu particularmente não defendo essa ideia. Agora, convém avisar, viu? Tem pastores idôneos, amigos, até próximos de nós, às vezes, que pensam, que acredita na teoria intervalista, o caminho bom para isso é respeitar, quem pensa assim. Eu particularmente não aceito ideia porque eu acho que não é necessário para acreditar na existência dos dinossauros ou para entender a questão do que a Bíblia fala, sobre esses animais, essas coisas todas. Nós não temos que aceitar nem a teoria da evolução e nem muito menos a teoria dos dias eras, como se os dias que a Bíblia fala no começo de Gênesis fossem eras e não dias. Então não há necessidade disso, tá? Inclusive eu mandei para vocês um artigo, mandei o de Noé, para vocês, que a ideia que se tem é que os dinossauros fossem enormes, e aqui tivesse na pontinha dessa caneta a arca. E é bem o contrário. Quer dizer, estudiosos, como o Dr. Henry Morris, que é um cientista, mostrou cabalmente que é possível. Essa não é a finalidade, porque aqui nós estamos numa síntese, Estamos numa síntese da Bíblia aqui, então não dá para entrar em todos os detalhes, mas Dr. Henry Morris mostra que é plenamente possível ter cabido todas as espécies dentro da arca. E catalogados, acho que até falei errado, na verdade, acho que não chega a 1000 e tantas não, mas provavelmente catalogados, Então, tendo em vista que ele pôs os dinossauros dentro da arca, não necessariamente animais adultos, mas pode até ter sido, havia espaço para isso, mas a média desses animais seria de uma ovelha, entre o maior e também o menor, no fim seria uma ovelha. Então houve multiplicação das espécies, do homem também, porque em Adão certamente continham genes para essa modificação toda que tem nos seres humanos, Pele, como eles falam, amarela, vermelha, negro, branco, pardo, O brasileiro, na verdade, não é branco, Ele é bem pardo. Agora existem povos que são bem branco mesmo, Bem claro mesmo. Mas em Adão, então, a explicação é que em Adão havia genes para isso. Agora, até isso, a gente estava falando da ciência na aula anterior. A ciência, num dado momento, descobriu que o primeiro homem, olha lá, Só que aí eles dão bilhões de anos para esse homem, mas eles dizem que o primeiro homem era pele vermelha, porque é a única que dá condições
de haver essa, vamos, entre aspas aqui, essa mutação, tanto para que a pele seja mais escura ou mais clara. Então, pele vermelha que daria essas condições. E qual que é o nome de Adão? Tem alguma coisa a ver com isso, né? De vermelho. Bom, então, nós vemos aí fizemos um comentário, né, do terceiro céu, até surgiu a questão do firmamento. O pastor até me mandou um artigo sobre o firmamento, né? Mas o firmamento, eu achei, não sei se eu me expressei bem, é exatamente aquilo que está no artigo que ele mandou. Firmamento é uma palavra até, eu diria, muito ampla, né? Mas é o que não se resume, se refere ao espaço, né? O que nós chamamos de céu, mas eu creio que se estende ao universo também, né? Ele criou o firmamento, a terra e todas as coisas. Então, aqui na apostila, na página 9, ele mostra aí, né, num canto à parte aí, né, dentro do quadro, nos dias da criação, a duração desses dias, questão. Só que aí está mal traduzido, né? É eles nesses dias literais de 24 horas. Então, são, né? São estes dias. São estes dias, dias literais de 24 horas. Ou seria dias eras, como eles colocam, mas a resposta do autor da nossa apostila é que são dias de 24 horas. Por quê? Porque o adjetivo numeral utilizado, o adjetivo numeral indica isso, entendeu? A palavra, né, dia, não usa a palavra era. O adjetivo é dia, não é? E foi à tarde, amanhã, o dia primeiro. Por que Deus colocaria dias que são eras? Não é isso? Ele poderia ter dado outra palavra. Então, eu não sei se seria correta essa palavra, adjetival, né? Mas eu acho que não, adjetivo numeral utilizado como sendo dia, né? Então a palavra é dia. Moisés creu desse modo, correto? Vamos ver esse Êxodo 20:11 e Êxodo 31:17. Moisés creu dessa maneira, desse modo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ok. A forma como ele coloca, não coloca como eras aí. Ele creu desse modo, é dias. Era natural, já que ele estava explicando para o povo se não são dias, que fica uma explanação diferente então. Diferentes dias, né? Então faz bem se a gente fica só com o que a Bíblia está falando. Amém. Não é mesmo? A Bíblia está falando assim. Não vamos agir como fazem para achar aqui o termo, os que tentam espiritualizar a Bíblia. Sabe o que é espiritualizar a Bíblia? É dizer assim, não, a Bíblia está dizendo isso, mas por trás dela tem um significado mais profundo, entendeu? E aí o camarada ele viaja. Então esse é o problema da incredulidade humana, que eles nunca aceitam o que a Bíblia está falando. Deus diz que o homem foi engolido por um grande peixe. Não pode ter sido por um grande peixe. Tem alguma coisa aí por trás disso, mais profunda nessa realidade. Não, é um grande peixe, né? É simplesmente isso que a Bíblia está dizendo. E é como uma senhora disse, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu um homem. E se a Bíblia estivesse dizendo que o homem engoliu o grande peixe, eu creria do mesmo jeito.
né? Então temos que aceitar o que a Bíblia está dizendo. Ok? Bom, Êxodo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou. Muito bem, então Moisés creu desse modo, registrou desse modo, né? Davi também o creu dessa forma, né? Ou creu dessa maneira, né? Creu dessa maneira. Em inglês, como é que eu falaria isso, pastor? Creu. And David believed this too, and David believed this way too. Pode ser. Então, creu dessa maneira, creu desse jeito, dessa forma, né? Salmo 33, versos 6 a 9. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber gradualmente das tuas delícias, porque em ti há um manancial da vida, na tua luz seremos a luz. Salmo 33. Estou Estou procurando aí no Salmo 33. Eu confirmei ali, ó, eu li errado. Vou ler. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo desapareceu. Muito bem. Só uma observação. Na tua Bíblia, fala Davi escreveu o Salmo 33 porque não está anotado aqui. Ele apenas pôs como sendo salmo, né? Aqui na apostila. Davi o creu. Davi o creu. Sim. Certamente atribuindo o salmo a Davi aí. Né? Sim. Okay? Mas, bom, nem todo salmo foi escrito por Davi, mas ele é proprietário da maioria, né? Então muitos salmos já são atribuídos a ele de forma quase natural, né? Bom, a maioria dos eruditos da língua hebreia creram dessa forma, né? Porque por causa da estrutura, a estrutura mesmo do hebreu parece ensinar isso, né? Eu vou sugerir de novo para vocês. Você lê o livro do Dr. Henry Morris, ele vai falar a mesma coisa, com mais evidência até do que nós temos aí na apostila, tá bom? A correlação desses dias. Os primeiros 3 dias proporcionam o palco para o drama da criação. Os últimos 3 dias proporcionaram, tá? Os atores reais para o drama da criação. Então, se tivesse que dividir os 6 dias em 2 estágios, os primeiros 3 dias é o palco, né? O preparo para a vinda dos seres que vem no 4º, no 5º e no 6º dia. Então, no primeiro dia a luz, o firmamento e a água, a terra e a vegetação, o palco sendo preparado. E nos 4º, 5º e 6º dia aí começa a povoar isso tudo. O sol, a lua, as estrelas, as aves e os peixes, né? E os animais e o homem, tá? E um registro duplo desses dias. Então a declaração em visão larga, na verdade, é ampla aí, tá? A visão ampla. Uma descrição geral da criação do universo, uma declaração cronológica, né? Então entende-se que é uma declaração cronológica. Em Gênesis 1. Agora entende-se que em Gênesis 2 a declaração centrada no ponto, né? Então, Gênesis 2, uma descrição específica da criação do homem, uma história temática. Então o que é? Gênesis 1 ele criou, depois criou de novo. Não, Gênesis 2 é só, digamos, capítulo 1 é um esboço, né? E Gênesis 2,
uma descrição mais específica da criação do homem. Bom, depois de criar o homem, página 10 aí, né? Ao homem, a obra mestra, né? A obra maestra. Irmãos, que o homem, ele é a obra-prima da criação de Deus. Essa é a razão porque eu não creio, alguns até podem duvidar, até talvez Spurgeon chegou a crer na existência de seres extraterrestres no mundo. Mas, irmãos, essa questão de seres extraterrestres é uma história, uma mentira tão lavada, tão bem montada. Você pode ter a resposta disso tudo, por exemplo, num documentário do Discovery Channel. Não é evangélico, não é cristão esse documentário, mas explica tudo, tá? Chama-se A Verdade sobre os Discos Voadores. Basta olhar para isso, para esse documentário, você vai ver que os discos voadores nada mais são do que invenções humanas, que eles contam lá. Quem originou, por exemplo, que lá nesse documentário conta-se que o Hitler, ele já estava fazendo de fato máquinas avançadas, né? Porque quando começaram a criar aviões muito rápidos, também começaram a inventar máquinas que pudessem como fala assim, voar, digamos, em sentidos diversos. O próprio Hitler já fez pesquisas assim, e tem filmagem, inclusive. Tem filmagem dele fazendo esses testes. Mas conforme a guerra avançou, né? Conforme a guerra avançou, não deu para ele terminar esses experimentos. Então eles invadiram a Alemanha. Os cientistas que estavam à mercê do Hitler, que era quase 60 cientistas nesse projeto, foram levados para os Estados Unidos, numa fábrica perto da Colômbia, alguma coisa assim. E um desses cientistas, inclusive, chamado Jacob, alguma coisa, continuaram os experimentos. Agora, para justificar, né, todo esse trabalho, essa fábrica com construções misteriosas, então armou-se uma história de que o mundo estivesse sendo invadido por seres extraterrestres. Porque como explicar certos tipos de máquinas voando nos céus do mundo sem, digamos assim, sem dar uma explicação devida para isso. Então, discos voadores não são nada mais do que criação do homem. Existem, mas é uma tecnologia na mão de poucos, que eu creio o anticristo ele vai usar essa tecnologia para invadir o mundo, digamos assim, e se apresentar ao mundo. Talvez uma entrada com um show dele nesse mundo, né? Porque é um engano nosso saber que toda tecnologia de fato humana ela está revelada para o homem, né? Então provavelmente uma boa parte dessa tecnologia ela esteja concentrada por alguma razão na mão de poucos, que o anticristo vai usar essa tecnologia. Agora, certamente, né? A maioria das aparições e tudo é porque o homem já cria toda uma crença em cima disso tudo, né? O homem cria uma crença, toda uma coisa voltada, muita mentira, muito sensacionalista. Mas eu acredito que existe sim uma tecnologia na mão de poucos, que por alguma razão eles vão mostrar no seu tempo. O Pastor Ricardo, você acha interessante que quando Jesus volta para o Battle of Armageddon, que ele vai ser num cavalo, não vai? Sim. Sim.
Porque a Bíblia diz que ele veio montado num cavalo branco, Sim, com uma espada na mão. mas ele não está indo numa tecnologia avançada, quer dizer, ele está no cavalo. Então, mas se tem cavalos lá onde ele está, ele indo para cá, o que mais tem? As coisas que é similar daqui, entende? Tem cavalo, ele está no cavalo. E tem cavalo aqui, pelo menos tem um cavalo branco lá. Sim. Então, o que mais tem lá que alguém pode usar para transportação assim? Bom, a Bíblia dá essa descrição. Certamente existem seres na glória. São seres extraterrestres, ok? Porque estão fora da terra. Os anjos são seres extraterra, então são seres extraterrestres. Sim. Né? Ok. Então certamente existe na criação de Deus seres que nós não temos nem ideia que Deus criou. É verdade. Alguns até a Bíblia traz o relato de como eles são. Para nós parece confuso esses seres, não é, que a Bíblia descreve. Nós temos que entender que pode ser em algumas passagens figurativos, mas ao mesmo tempo são em algumas passagens literais esses seres. Quer dizer, a ideia que nós temos que existe no céu algo parecido com a terra. Sim. Mas é o contrário. Porque o céu foi criado primeiro. O que existe na terra é um reflexo do que há no céu. Então o cavalo, ele tem um formato de cavalo porque tem algo no céu parecido com ele. Elias. A vaca, outros animais, a águia, existe, porque a Bíblia fala que as coisas na terra são a sombra das coisas futuras. Não é? Até os passarinhos, as coisas, a criação de Deus, entendendo que o autor é um, certo? O autor é Deus. Então, obviamente, esse autor, ele deu a sua impressão não só na terra, no céu. Então, obviamente, o que existe na terra é um reflexo do que há no céu. Então, não se surpreenda se você vê cavalo ou vacas no céu, até porque a Bíblia fala, né, que tinha animais com cabeça de boi, águia, rosto de homem, não é? Esses seres são querubins, quer dizer que não são anjos e não são homens, são querubins, quer dizer, uma criação diferenciada de anjos que está no céu e que, portanto, nós desconhecemos. Temos alguns flashes na Bíblia desses seres e temos alguns flashes de como eles são, mas quando chegar lá no céu a gente vai ficar impressionado. Amém. Não é? Agora, isso é muito diferente do que ensinam discos voadores ou coisas parecidas, né? Certamente contradiz com o que a Bíblia diz, é uma crença que o povo cria, mas certamente tem um fundo de verdade, né? Que tem uma tecnologia hoje sendo desenvolvida por um núcleo da sociedade no mundo, cuja tecnologia será usada no momento que o anticristo tiver que aparecer aqui nesse mundo. Tem inclusive discos voadores. Porque os discos, eles foram desenvolvidos, irmãos. Tá? Existem vídeos e documentários autênticos sobre a criação desses discos voadores. Okay? Bom, depois de criar o homem, a obra mestra da criação, Deus declarou e viu que tudo era muito bom. Quando criou o homem, ele falou isso, né? Quando criou as outras coisas, ele falou que era bom. Quando criou o homem, ele falou, é muito bom. O segundo capítulo nos diz que como foi o primeiro lar do homem, como se realizou a primeira cerimônia de casamento.
E logo colocou 2 árvores no jardim. Estava falando ontem, inclusive na igreja, que Deus celebrou o primeiro casamento. Ele foi o celebrante, ele fez a parte das testemunhas, não é isso? Ele foi o convidado. Não é? Mas ele deu o seu aval ao primeiro casamento, porque ele instituiu a família. E é o que está dizendo aí, né? Colocou 2 árvores no jardim, então eram 2, não era uma só. No jardim que ensinava ao homem essa lição: se Adão e Eva escolhessem o bem e rejeitassem o mal, sempre comeriam da árvore da vida, caso contrário morreriam. Encontramos também uma repetição da história da criação que nós conhecemos como a lei da repetição, que se encontra em toda a Bíblia. Então, de fato, existe algumas coisas na Bíblia. Inclusive tinha essas 2 árvores, né, lá no jardim do Éden. Deus deu ordens explícitas que não comesse do fruto da árvore. Por quê? Né? Sempre vem essa pergunta. Por que Deus deixou Eva pecar e Adão pecar? Por que Ele não barrou, não fez uma cerca em volta das árvores? Por que Ele não fez uma árvore tão grande que não dava nem para subir, com os troncos bem escorregadinhos? Porque Ele tinha um plano, né? O que nós sabemos não é como a doutrina mormon, mas nós sabemos que com a queda foi melhor para o homem. Porque, em certo sentido, se ele não tivesse caído, ele teria a justiça no sentido negativo da palavra. Quer dizer, a justiça seria do homem, embora Deus tivesse criado, colocado ele no jardim do Éden, mas a justiça seria só porque ele não pecou ali, ok? Hoje nós temos a justiça de Cristo. Se o homem não tivesse caído, ele não teria conhecido o resgate pelo sangue de Cristo. Correto? Quer dizer, uma vez que ele caiu, o próprio Deus derramou sangue por ele. Deus não sabia disso e tinha um plano para isso. Tanto sabia como tinha um plano, que era resgatar o homem com o seu próprio sangue. Se o homem não tivesse caído, ele seria hoje o Senhor do Éden, correto? Mas com a queda, nós somos o quê? Os filhos de Deus. Filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sim. Se ele não tivesse caído, nós seríamos senhores do Éden. Hoje nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, em certo sentido, foi melhor ter caído. Deus permitiu, porque Ele sabia que, embora o homem caísse, o seu resgate seria muito maior. Ok? Então, não sei se eu respondi tudo, nem sei se a gente vai ter a resposta completa, mas eu creio que essa é a razão da queda. Agora, irmãos, tem coisas na Bíblia, por exemplo, Novos Céus e a Nova Terra, fala que vai ter ainda uma árvore, depois que o paraíso for resgatado de novo, paraíso terrestre, que as nações, ela vai ter uma árvore lá e as nações vão colher as folhas dessa árvore para que vivam para sempre. Aí alguém perguntou assim para mim: olha, o que é isso, pastor? Por quê? Olha, não sei, tem coisa que a gente não sabe. Por que vai ter uma árvore lá no fim de todas as coisas? Eu creio que é simbólico, mas é necessário que as nações, quando a Bíblia fala nações, quer dizer cada pessoa, não sei. Todo mundo de uma nação um dia vai ter que ir lá naquela árvore tirar uma folhinha dela, ou um fruto, né? Ou a folha. Ou simplesmente representantes dessa nação vão lá na árvore e colhem a folha dela simbolicamente para entender que, como dependemos de uma árvore, nós dependeremos do Senhor eternamente. Bom, mas entenda que
haverá pela eternidade coisas simbólicas, né? Existem certos simbolismos que vão acabar com a época, acabou com a época da lei, mas existem certos simbolismos, irmãos, que vão perdurar, ok? Conforme a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem certos simbolismos que eles vão perdurar ao longo dos séculos aí. Bom, então, eu creio que é simbólico essa árvore que será para a saúde das nações, tá? É um ato simbólico mesmo. Bom, então, quando nós falamos da criação e da origem do homem, obviamente tem 3 vias principais sobre a origem do homem. A primeira é o ponto de vista do quê? Olha aí na folha. Materialismo ateu, né? É um ponto de vista sobre a origem e a criação do homem. Em poucas palavras, o que diz o materialismo ateu? Você já ouviu isso? Em poucas palavras, o que diz o materialismo ateu? Evolução do homem através do Evolução do homem através de um primata, né? Então cada ser humano é um macaco melhorado. De uma célula, né? É isso? É a partir de uma célula, uma ameba, né? Eles acreditavam-se nisso até pouco tempo, que teria sido provavelmente o ser humano teria vindo da ameba, né? Que é uma unicelular. Mas de repente eles olharam para a ameba e viu que ela é mais inteligente do que muitos hoje até. Porque ela pode ter uma célula só, mas ela só tem uma célula e um bracinho, né? Mas ela sabe para onde ela vai. Então não é tão simples como eles imaginavam. Mas o materialismo ateu, ele tem a sua forma de pensar. Tem uma outra pensamento, que é a evolução teísta. A evolução teísta é exatamente a crença católica, né? Sabia disso? O catolicismo diz assim, ó, Deus que criou tudo, segundo a forma do materialismo ateu. Né? Não, Deus criou realmente, mas de jeito que Deus criou? Deus criou sim, como Darwin falou. O homem veio de uma amebinha, que foi se evoluindo para os répteis, de répteis para primatas, de primatas para o homem, né? Até chegar ao Homo sapiens. Mas essa primeira da segunda opção não muda nada. O que muda é um dizendo Deus criou tudo, o outro dizendo não existe Deus. E tem a teoria da criação, né? Deus criou. Então veja um comparativo entre as três ideias, né? Por exemplo, sobre a fonte, né? Do materialismo ateu, o que eles dizem sobre a fonte da criação, a origem, né? Pode pôr aí origem da criação. No materialismo ateu foi o que? Um arranjo, um acidente. As moléculas se encontraram e surgiu a primeira forma de vida. Bom, já na evolução ateísta eles dizem que Deus criou a evolução. Né? Chega a ser tolo, né? Deus criou a evolução. Deus é Deus porque criaria a evolução. Inclusive vai contra a ideia de que Deus existe, né? Porém, nós defendemos a ideia de que Deus, o que Deus fez? Criou o mundo. Criou o mundo, os céus e a terra em 6 dias literais.
6 dias literais. Bom, então, em relação ao tempo, o materialismo ateu diz o quê? Precisou de milhões, acho que está generoso, bilhões de anos, bilhões e bilhões de anos. É fácil, né? É aquilo que eu falei, um dá para a mesma... tem livros que mostram isso. Para a criação da Terra, para o surgimento do homem, às vezes um dá 30 bilhões, outros dá 50, outros dá 60, outros dá 80. Eles não falam a mesma língua. Aliás, os ateus ou os evolucionistas, eles não falam a mesma língua nunca, né? Estão sempre se discordando. Eles dizem milhões. Na evolução teísta também é milhões de anos. Só que na criação especial nós dizemos que menos de 10 mil anos para tudo, ok? O método do materialismo ateu são mutações. Na evolução ateísta não muda muito, mesma coisa. Mas na criação especial nós cremos que é um ato a criação é um ato sobrenatural de Deus. Sobre o propósito, no materialismo ateu não houve intenção nenhuma, porque não tinha Deus, né? A evolução teísta eles falam, não, foi para glorificar Deus, o método evolucionista, né? Só que na criação especial nós dizemos que tudo foi criado para a glória de Deus, para louvar a Deus. Está alabar aí, né? Que está em espanhol, para alabar a Deus. Mas é para glorificar a Deus, né? Então, segundo o materialismo ateu, o primeiro homem foi um gracioso macho remoto subhumano. Mas, na verdade, é um curioso macho lá nos tempos remotos, um subhumano, né? É assim que eles criam. É um curioso, digamos assim, um subhumano, né? Igualmente a evolução ateísta acredita assim, só que nós cremos que o primeiro homem se chamava Adão. A primeira mulher também eles dizem uma graciosa hembra remota subhumana, né? Mas nós a chamamos de Eva. Bom, o que eles dizem? O que o materialismo diz sobre Gênesis e Romanos? Que tudo é mito puro, né? E eles atacam a Bíblia, né? A Bíblia é mito. Às vezes até querem usar de sarcasmo, dizendo a Bíblia é um apanhado de mentiras. Bom, eles não podem entender a Bíblia e nem podem descomprovar a palavra de Deus. Vamos ver quem é mais louco ou realmente quem é, digamos quem é que está mais fora à medida que você começa a pesquisar de fato, à medida que você começa a analisar. Porque tem os cientistas que são ateus, mas tem cientistas criacionistas também, ok? São minoria de fato, mas existe muitos cientistas criacionistas, até porque ao estudar a teoria evolucionista, chegaram à conclusão que isso é o maior disparate, é a maior estupidez do homem. Porque inclusive, irmãos, essa parafernália que vem para os alunos, né? Lembra aqueles desenhinhos do Neandertal, não sei o que, até o Homo sapiens, aquele desenho, aquilo é a maior furada, entendeu? Porque esses desenhos não suportam
a mínima pesquisa científica. Por exemplo, entre o Neandertal, que é aquele gurilão, né, até o Homo sapiens, como eles dizem que é o homem atual, levou bilhões e bilhões de anos, correto? Entre o chimpanzé, né, como que eles dizem, que também é um ancestral do homem, houve, segundo eles, muitos ancestrais do homem, o chimpanzé é apenas um desses ancestrais, levou entre o chimpanzé e ao homem, porque o chimpanzé parece um homem, né? Ele tem braços, ele tem pernas, ele tem nariz, ele tem olhos, parece, de fato parece. Mas eles dizem então que para chegar ao estágio de homem, então imagine, se para o Neandertal, que é uma figura dos papéis, que ninguém sabe onde está isso, levou, se a Terra tem bilhões e bilhões de anos, e portanto, para chegar ao homem, houve elos quase que intermináveis, entendeu? Por quê? Estava lá o homem de Neandertal, morria Neandertal, nascia Neandertal, nascia os filhinhos, nascia os netos, os tataranetos, Neandertal, isso levou bilhões de anos, milhões, vamos falar aqui, milhões de morrendo, nascendo, evoluindo, mas essa evolução foi tão lenta. Aí foi ter uma mutação, né? Isso foi levando bilhões de anos aí. Essa pergunta simples é essa: cadê os elos entre o homem e o Neandertal? Cadê? Sumiu tudo. Mas só sobrou o chimpanzé, mas peraí, por que sobrou uma espécie mais inferior? Se as superiores morreram, era de se esperar que o chimpanzé morresse também, não era para estar vivo. Porque se bilhões, nós estamos falando de bilhões de espécies que se levantaram nesse elo aí, que andaram na face da Terra, todos esses morreram, ficou só o chimpanzé lá. Cadê os elos? Para onde foram? Para provar essa parafernália mentirosa, já fizeram até experiência em laboratório criada, mentira deslavada. Muitos já pegaram até dente de porco, forçaram a situação de pôr esse dente de porco, por exemplo, no homem de Nebraska, né? Acharam um dente de porco que estava a quilômetros de distância aqui, achamos o dente em cima de um dente, eles criaram todo um homem, né? Vamos dizer que aqui está o dente, aí formaram um homem de não sei da onde, com aquele único dente. Depois chegaram à conclusão que não passava de um dente de porco. Irmãos, eu tenho até documentários que mostram isso. E nós somos obrigados a conviver com esses ensinos desses livros, nossas crianças. Sou obrigado a ouvir essa baboseira que já foi descomprovada incontáveis vezes, irmãos, né? Eu já falei para vocês, quando pega aqueles marrecos que eles falam que existia aqui na face da Terra, aquilo é impossível voar, parece um elefante voando, que jamais voaria, porque foge a todas as dinâmicas dos pássaros atuais, entendeu? Então tem coisas que eles colocam como evolução que não tem cabimento, né? Então, o exemplar do cavalo antigo, né, que eles dão o nome lá, tem também aqueles dentes afiados que ele usava para pegar as presas. Então ficou aquele dentinho caprichado de cavalo que tem, né? E o rabo também era enorme, ele encolheu.
Agora, não dá para explicar essa evolução. Como explicar que ele cresceu no tamanho? Ok, evoluiu. Mas perdeu dente? Não, é natural que se os dentes aumentassem. Porque se ele cresceu de tamanho, por que os dentes têm que diminuir? Não é? Por que ele tem que perder pés? Ele tem que perder os pés e ganhar tamanho? Você está perdendo o tamanho do pé e não está evoluindo. Não é? Simplesmente, irmãos, não, a teoria da evolução não suporta as mínimas perguntas feitas, não suporta as evidências, entende? Que tipo de evolução que é essa? Já chegou até crer, né? Não sei se é o Lamarck mesmo, que defendia a teoria, isso é uma linha diferenciada de Darwin até, que a aquela pescoçuda lá, como é que é? A girafa tem-se o pescoço daquela coisa porque ela esticava o pescoço para pegar as folhas no alto, né? Então, é um absurdo, né? Chegaram à conclusão que isso é uma besteira tão grande que não faz nexo, né? Acreditar numa evolução dessa maneira. Então, o proponente da teoria do materialismo ateu é Darwin e os seus seguidores. Da evolução teísta, aqueles que tentam conciliar Moisés com Darwin, a Bíblia com Darwin, né? Nós simplesmente ficamos com Moisés. A razão para esse ponto de vista eles menosprezam o materialismo ateu, despreza toda a possibilidade do sobrenatural. A evolução teísta, que é um pensamento religioso aí, né? Tem uma posição equivocada de que a evolução foi demonstrada e deve ser aceita. Então, na verdade, a evolução teísta adotada pelo catolicismo, por exemplo, e algumas seitas, é uma tentativa de conciliar evolução com religião. Evolução, ok, Deus fez isso tudo aí, né? Mas é Deus quem fez. Nós simplesmente cremos numa criação literal. Prova das escrituras, eles não têm nenhum, óbvio, né? Então, a dificuldade deles. Qual que é a dificuldade do materialismo? A primeira e segunda lei da termodinâmica e da lei da biogênese. Bom, eu não está bem fresquinho na minha memória agora a primeira e a segunda lei, mas, por exemplo, uma dessas leis diz o seguinte, em suma é isso, para que haja um poder agora, é necessário que houvesse um poder maior inicial. Não é isso? Por quê? Ao se observar todo o universo, sabe-se que está tendo um desgaste no universo das coisas. Entende? Está tendo um desgaste em tudo. Então, essa lei diz que houve uma origem inicial, né? Houve um poder inicial, criador de todas as coisas, onde tinha esse poder. É óbvio, né? O Sol, por exemplo, ele está lá. Alguém pôs o Sol, algo aconteceu, mas ele está perdendo a sua capacidade, ele está morrendo. É isso que observa-se. Não é isso? Então, uma lei, ela está dizendo isso. Bom, então não está. Como pode? O evolucionismo vai contra essa lei do desgaste. Entende? Ele está na linha contrária. Está evoluindo o quê? Né? Sendo que, na verdade, está tendo um desgaste, não uma evolução. Ao fazer uma análise, né, se sabe que não está tendo uma evolução, mas um desgaste na criação que Deus fez. Tá? Então, simplesmente
A evolução ela não suporta as leis da própria ciência. Tá? As leis da própria ciência. Deixa eu ler aqui, né? É. A segunda, acho que você falou. Primeira lei. Ah, tá. A segunda, né? Você falou a segunda. A primeira é o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Ok. Essa é a primeira. Aí a segunda fala que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Em outras palavras, seria a questão da causa e o efeito, ok? Uma causa e efeito. Nós estamos recebendo o efeito, porém existe uma causa inicial. Não é isso? Portanto, as coisas elas estão perdendo energia. Né? As coisas estão se desfazendo. Então, obviamente, tem que ter um fiat. Tem que ter uma criação inicial. Né? Tem que ter um poder inicial de todas as coisas. E a teoria da evolução ela não explica isso. Simplesmente não consegue. Pastor, o coisa que o senhor está falando sobre as pessoas que não acreditam no 1000 anos do Cristo, porque as coisas estão melhorando, eu vi muito comparação com as pessoas que acreditam na evolução. Porque fisicamente, biologicamente, as coisas estão melhorando, evolvem. Mas é óbvio, espiritualmente, cientificamente, que nada está melhorando. Está piorando demais. A Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior. É isso que está acontecendo. Né? Simplesmente isso. A Bíblia não fala que o mundo vai melhorar. Claro que nós temos que orar a Deus para ter dias mais quietos e sossegados, mas profeticamente não haverá melhor. E a gente está vendo isso aí. Prova das Escrituras eles não têm nenhuma, nem a evolução teísta. Nós temos a Bíblia, né? E usamos a Bíblia. Apoio científico eles têm? Bom, eles dizem que tem, né? Na verdade, embora a palavra nenhuma aí, mas existem cientistas que vão nessa linha aí, tá? Do materialismo ateu. Mas é aquilo que eu disse, cada vez mais eles estão tentando encontrar respostas, né? Para tentar explicar a origem das coisas, porque simplesmente eles não conseguem. A teoria da evolução não consegue explicar. Tá? Eu pus até aqui, não tinha visto, primeira lei da termodinâmica, conservação da energia. Né? Bom, não parece que as coisas estão conservando energia. Então nós temos no capítulo 3 do livro de Gênesis a queda. Né? Vemos ali a possibilidade de tentação. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi deixado no jardim para que o homem fosse provado e aprendesse a servir a Deus com um coração disposto, né? O autor da tentação, a serpente, que é identificada em Apocalipse 12:9. Então, quem é a serpente, mencionada em Gênesis, é o diabo, o Satanás. Alguém pode ler para nós? Apocalipse 12:9. O que você entende dessa palavra, dessa passagem de Gênesis? Como que era essa serpente? Por que Eva falaria com um animal? Você acha isso possível? Bem, os animais falam, tem linguagem, tem uma certa comunicação entre os animais. Deus abriu a boca do jumento uma vez também. Ok. Incrível, né? Que ela teve um diálogo com um animal, né? E era normal, porque ela não assustou. Não assustou. Então seria uma criação muito diferenciada, né? Mas a serpente ali, ela tinha pernas? Então, patas, né? aí que está. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia ali?
por que Deus puniu a serpente para se rastejar? Né? Por que Deus puniu? Então. Por que Deus puniu a serpente? Eu não sei. Porque eu acho que ela provavelmente teria condições até de rejeitar uma possessão diabólica. Né? Então pode ter sido ali o primeiro caso de possessão. Não é isso? Porque aquele animal chegou, aquele animal falou com ela e realmente tinha tudo a ver com Satanás ali, né? Então Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Porque... Opa, desculpa, pode terminar. Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Porque o animal, ele foi punido, né? Ele foi punido também. E Satanás, obviamente. Agora, a cobra não é Satanás, não é isso? A serpente não é. Mas certamente era um animal que infelizmente foi amaldiçoado por uma, eu diria, possessão diabólica. Mas é possível então que ele mais fique em processo? Porcos. Jesus, os demônios podemos entrar nos animais. E se você vai no Santa Mila, você vai ver, tá no cachorro. Eu não estou brincando, você está lindo. Eu não estou brincando. Eu estava aqui evangelizando um rapaz, com vontade de chutar esse gato. Bem na hora da evangelização, esse gato. Bom, mas acho que não está processo. Estou esperto com ele, né? Ué, mas como? Mas. Não, é que. Beleza, Jesus estava ali e matou. Jesus tem poder para isso. Não, Jesus. Bem, Jesus permitiu que entrasse. Permitiu, porque eles pediu. Sim. Então você não acha alguma coisa que eles fez antes? Eles. Não, eu tô falando tipo assim, nos dias de hoje. O que tem? Será possível possessão animal? Como não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixa eu te contar um negócio. Vou contar um negócio aqui. O pastor tá no vídeo, tá bom? Então vai registrar aí. Tá registrado. Vou contar um negócio aqui. Uma vez em Morro Agudo, na cidade onde a gente morava, tinha um lugar que a gente passava, tinha um terreiro de macumba. E eu lembro que toda vez que eu passava lá, eu orava junto com a Ruth da seguinte maneira: Senhor Deus, fecha, eu até usava o termo, fecha essas portas da impiedade, né? E a gente orava para Deus salvar aquelas pessoas e tudo. Para resumir o assunto, um dia a Ruth encontrou a chamada, acho que é mãe de santo daqui do terreiro. A mulher a Ruth foi evangelizar ela, falou: ó, você não vem me falar de religião, porque eu já tenho a minha. Estou há mais de 45 anos na minha religião, não quero nem saber. Só que aí o que aconteceu? Nós ganhamos a filha dela para Cristo, chama Wanda, que até hoje serve a Cristo. E uma outra filha dela começou a ir na igreja e o marido dela também. Aí, resultado, um dia, tentar resumir por causa do tempo, né? Esse filho, ele tinha uma enfermidade na perna que ninguém explicava aquele problema que ele tinha na perna. Bom, então, fomos lá na casa, como fala, genro dela. Fomos lá na casa dele, oramos, e aquele problema na perna dele sarou quase que instantaneamente. Então não tive dúvida de que seria uma ação satânica na vida dele, pela vida que eles levavam servindo a Satanás direto. Bom, aí então, quando foi um dia, eles me mandaram chamá-la em casa, porque a dona Geralda queria ouvir a palavra de Deus. Essa mulher de 45 anos na macumba.
Aí fomos lá, comecei a falar o evangelho para ela, estava dentro da sala, já fui orando a Deus para que Deus trabalhasse, porque ela tinha um terreiro de macumba, mexia direto com Satanás, demônios, essas coisas. Aí, quando eu estava falando do evangelho, antes de fazer o apelo, ela caiu de joelhos, né, na sala, pôs as mãos para o alto e falou assim: Senhor, salva minha alma, né, porque eu estou num buraco de perdição e tal. E ela foi salva naquele dia. Ela aceitou Jesus como Salvador. Aí nós fomos lá no terreiro de macumba, ela cedeu o espaço, quebramos a santanhada, né, os demônios estavam ali, né? Tinha símbolos satânicos na parede, limpamos tudo aquilo, pintamos, ajeitamos, levamos cadeira para lá e se tornou uma congregação da nossa igreja, onde era uma casa de macumba. Mas num determinado dia, nós fomos fazer uma conferência, eu peguei aquelas cadeiras que estavam no salão, né, da congregação, então, colocamos no cavalo. E amarramos tudo aquilo, e o homem começou a seguir, né? E de repente ele puxa o cavalo por um lado, esse cavalo não quer ir de jeito nenhum, e puxa para o outro, esse cavalo não quer sair. E de repente começa a dar coice para tudo que é lado, e desceu ladeira abaixo com essas cadeiras e com essa carroça e o homem junto, e ele tentando frear aquilo. Resultado que graças a Deus não matou ninguém, né, mas ele foi ladeira abaixo, virou. Quando virou, a carroça tombou, esse homem foi jogado longe. E cadeira foi espalhada no quarteirão inteiro. Então nós ficamos com as cadeiras molengas o tempo todo. Mas nunca me saiu da cabeça que o diabo não estava gostando daquilo, entendeu? E que, bom, não estou falando que o cavalo estava endemoniado, mas não parece ser algo normal que o cavalo do nada, sabe, começou a assustar e dar coice naquela carroça e virar, e ele começou a puxar o freio, aquele freio cantava ladeira abaixo, nada parava aquele cavalo, e as cadeiras esparramavam por tudo que é lado. Mas Deus salvou a alma lá, entendeu? Mas o diabo certamente não estava feliz. Essa senhora, ela contou, depois de salva, o que o diabo fazia com ela. Diz que muitas vezes ela ia para as matas, tirava a roupa, uma senhora de avançada idade, sentava no formigueiro, só no outro dia ela ia ver as marcas. Em outras ocasiões, o diabo levava ela para os sepulcros, ela violava túmulos e comia carne humana. Então, o que o diabo faz com vidas que se consagram para ele? Não é pouca coisa, né? Bom, será que pode? Pode. Não, eu digo porque, por exemplo, se aparecer na minha frente, eu vou expulsar como se expulsa um crente? Isso que porque essas duas situações que teve da serpente, eu não estou, né? Por negócio da galinha. Então, é isso que eu estou pensando. Então, eu não acredito que isso é tão frequente, né? Eu acredito que o crente tem que ficar em oração, né? Porque veja o poder da oração. De fato, o diabo ele treme quando você pronuncia o nome de Cristo, sabe? Eu já vi situações reais mesmo. Eu já fiz o teste com pessoas endemoniadas, de orar simplesmente, aquelas pessoas ficarem inertes, entende? Mas o demonismo ele existe, né? Ele ainda faz isso. Mas nós temos que orar para que isso não seja frequente, quer dizer, não fazer da igreja um palco dessas, como muitas seitas fazem, né? Um palco de expulsar demônios.
Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter conhecimento, colocar a vida diante de Deus, estar preparado para as investidas. Eu creio que com oração, né, não é muito frequente essa questão de animais, mas eu não diria que não é possível, porque pelo jeito é possível. Bom, então tá aí. Isso aí, tá assustada, menina? Vamos orar, pastor. Vamos pronunciar o nome do Cristo onde está aí nesse lugar, por favor. Vamos terminar com uma oração. O pastor Timothy vai orar para nós. Sim. Senhor Deus, nós agradecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor ama nós, que seu Filho pagou o preço dos nossos pecados e nós devemos continuar a confiar em Ele, Senhor. Senhor, fique conosco, nós amamos o Senhor, mas nada acontece além do seu plano, do seu poder, dos seus desejos, Senhor Deus. Muito obrigado que o Senhor é confiável em todas as áreas de nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor deu a palavra da sabedoria para nós, para ser as pessoas de oração, para manter esse relacionamento muito forte com o Senhor, anda nesse mundo como os seus filhos da luz, Senhor Deus. Muito, muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olha um texto maravilhoso. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então isso já basta, né? Amém. Claro.